No vídeo de hoje, eu vou contar a história de Bryce Weiner, um homem que desafiou todas as probabilidades para resgatar a sua filha que foi sequestrada aos 14 anos. Após receber uma negativa das autoridades, Bryce não ficou de braços cruzados e decidiu agir por conta própria. Ele então embarcou em uma jornada que custou o seu casamento, o seu emprego e ainda o fez sofrer de um transtorno mental. Fique comigo até o final para conhecer essa história, que parece um enredo de filme. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar a história de Bryce Weiner, um pai que enfrentou vários desafios para ter a sua filha de volta. A filha dele, pessoal, foi sequestrada aos 14 anos, bem perto da casa onde eles moravam. Esse caso é um pouco diferente dos outros casos que eu costumo trazer aqui para vocês, mas eu achei essa história muito interessante e por isso decidi fazer um vídeo aqui para o canal. Bom, eu peço para vocês que fiquem comigo aqui até o final e se você gostar do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tudo começou em agosto do ano de 2010, na Califórnia. Bryce morava em uma cidade tranquila, em um bairro muito pacato. Sabe, aqueles bairros sossegados no subúrbio, onde a coisa mais grave que pode acontecer é uma briga entre os cachorros dos vizinhos? Pois então, era em um lugar assim que Bryce morava com a sua família. A cidade em questão se chama Goleta. Ela faz parte do condado de Santa Bárbara e possui uma população de quase 30 mil habitantes. No dia 22 de agosto de 2010, a filha de Bryce, com 14 anos na época, saiu para andar de bicicleta pelo seu bairro tranquilo. No entanto, as horas foram passando e a garota não retornou para casa. A bicicleta dela foi encontrada algumas horas depois, abandonada em um parque. Buscas foram feitas no local, mas nenhum vestígio da garota foi encontrado. Agora eu preciso explicar uma coisa aqui para vocês. Em algumas fontes, o nome da filha do Bryce consta como Courtney Nicole Weiner. Já em outras fontes, consta como Meg Grace Weiner. Eu realmente não sei qual é o verdadeiro nome dela, mas daqui para frente eu vou me referir a ela como Courtney. Isso porque na maioria das fontes está Courtney. Inclusive, a página que o Bryce criou nas redes sociais posteriormente está com esse nome. Então, seguindo a lógica, é muito provável que esse seja o nome dela. Logo após o desaparecimento da filha, Bryce comunicou às autoridades, passando fotos e toda a descrição de como ela estava vestida naquele dia. Várias buscas foram feitas na cidade de Goleta e também em outras cidades do condado de Santa Bárbara, mas a polícia não encontrou nenhum vestígio da garota. Ao analisarem câmeras de monitoramento instaladas no trajeto que Courtney fez no dia em que desapareceu, a polícia descobriu que ela se encontrou com um homem mais velho que ela. Esse homem aparentava ter entre 25 a 35 anos. Os policiais conversaram com pessoas que estavam próximas do local em que Courtney desapareceu, e essas pessoas confirmaram que a garota havia se encontrado com um homem mais velho no mesmo parque em que sua bicicleta tinha sido encontrada, abandonada, horas mais tarde. Essas testemunhas disseram que Courtney não parecia estar sendo coagida ou ameaçada. Era como se ela e o homem fossem amigos já há algum tempo. Diante dessas informações, os policiais decidiram checar os dispositivos eletrônicos de Courtney. Eles olharam o seu computador e o seu celular, que ela havia deixado em casa. Foi então que eles descobriram que Courtney estava conversando com um homem mais velho há alguns meses. Dentre essas conversas, a polícia viu que eles haviam combinado de se encontrar no mesmo dia em que a garota desapareceu. O homem, que era natural do México, escrevia para Courtney dizendo que a amava e que não via a hora de conhecê-la pessoalmente. A garota, que tinha apenas 14 anos, caiu na conversa dele e não se deu conta do perigo que ela estava correndo. O Bryce e a esposa, que não sabiam das conversas que a filha estava tendo na internet, ficaram chocados quando a polícia apresentou essas conversas para eles. Por isso, pessoal, que eu acho muito importante que os pais verifiquem com quem os seus filhos estão conversando na internet. Hoje em dia, como muitos de nós já sabemos,
Há muitas pessoas mal intencionadas por aí, só esperando uma oportunidade para agir. Pais, monitorem os seus filhos. Isso pode salvar a vida deles. Depois de a polícia verificar os dispositivos eletrônicos de Courtney e ver todas essas conversas, eles concluíram que a garota não foi levada contra a sua vontade, mas sim que foi embora por vontade própria. Os policiais também levaram em consideração os relatos das testemunhas, que disseram ter visto Courtney com o homem e que eles pareciam ser amigos. Devido a isso, a polícia não emitiu um alerta de sequestro. Ao invés disso, eles classificaram o caso como se a garota simplesmente tivesse fugido porque quis. Isso acabou fazendo com que a situação parecesse menos grave do que realmente era, algo que limitou a ajuda das demais autoridades. Se a polícia tivesse classificado o caso como um sequestro desde o início, a Polícia Rodoviária da Califórnia, o FBI e o Departamento de Estado teriam sido alertados e ajudado nas buscas, algo que aumentaria as chances de Courtney ter sido encontrada e levada de volta em segurança para a sua família. Alguns dias depois, através das investigações, foi descoberto que Courtney havia atravessado a fronteira da Califórnia com o México junto com o mesmo homem com quem ela havia se encontrado. Essa informação deixou a família desesperada, pois eles sabiam que agora seria muito mais difícil trazê-la de volta, já que ela estava em outro país. As buscas e investigações continuaram por parte das autoridades da Califórnia, mas, segundo o próprio Bryce, tudo parecia ser feito na má vontade e nenhum resultado foi alcançado. Por fim, as autoridades concluíram que Courtney foi para o México por vontade própria e que não havia mais nada que eles pudessem fazer, dando o caso por encerrado. Bryce ficou muito frustrado. Ele se sentiu abandonado e decidiu que, mesmo que as autoridades não fossem fazer mais nada, ele não ficaria de braços cruzados. Ele não tinha nenhuma noção de como conduzir uma investigação por conta própria, mas começou a estudar sobre o assunto e a usar todos os recursos que tinha disponíveis na época. Bryce era um desenvolvedor de software com décadas de experiência, tendo trabalhado em empresas como Thomson Reuters e Lockheed Martin. Ele sempre foi muito ativo nas redes sociais e sempre acreditou que elas poderiam ser usadas para fazer algo grande. Foi então que ele pensou em usá-las para ajudar na busca por sua filha. Bryce criou uma página nas redes sociais chamada Courtney Weiner, Wish You Were Here, que traduzido fica Courtney Weiner, queria que você estivesse aqui. Nessa página, Bryce passou a compartilhar informações sobre a sua filha, descrição de como ela era e do que ela gostava. Ele acreditava que essas informações poderiam ajudar alguém a reconhecê-la, caso a visse em algum lugar. Bryce também passou a compartilhar atualizações sobre o caso e pedia para que qualquer pessoa com informações valiosas entrasse em contato diretamente com ele. Enquanto Bryce fazia o que podia para tentar encontrar e recuperar a sua filha, Courtney, que estava a mais de 3.000 quilômetros de sua casa, era submetida a todo tipo de violência que vocês possam imaginar. Ela foi privada de sua liberdade, era vigiada constantemente, só podia comer quando era autorizada, não podia se comunicar com outras pessoas sem permissão, e sim, ela foi usada como um brinquedo por inúmeros homens perversos. O que essa garota passou é algo muito difícil de descrever, e mesmo que eu pudesse, como alguns de vocês já sabem, eu não posso fazer isso aqui. Bryce continuou a sua luta para ter a sua filha de volta. No entanto, os meses foram passando e nenhuma pista de Courtney surgiu. Mas, apesar disso, o pai determinado não pensou em desistir e continuou com a sua busca, mesmo com todas as probabilidades contra ele. Bryce precisava de recursos para financiar a sua investigação e busca paralela, e como vocês devem imaginar, isso não ficou barato. Por sorte, ele havia conseguido minerar 150 bitcoins algum tempo antes, e vendeu essas criptomoedas quando elas valorizaram. Isso lhe garantiu um bom dinheiro, que ele usou para financiar a sua própria investigação e busca. Em uma entrevista posterior, Bryce disse que alguns de seus amigos, que também mineraram bitcoins e depois os venderam, usaram o dinheiro para investir em startups, ações ou até mesmo em viagens para curtir um pouco a vida. Ele, no entanto,
gastou grande parte do dinheiro na sua própria operação de resgate, para, segundo ele, trazer de volta o seu bem mais precioso, que era a sua filha. Quase um ano após o sequestro, no ano de 2011, Courtney conseguiu entrar em contato com o pai. Isso só foi possível depois que a garota conseguiu ter acesso a um celular com internet sem que os seus sequestradores soubessem. Ela então digitou o próprio nome no Google e acabou encontrando a página que Bryce havia criado sobre o sequestro dela. Courtney conseguiu enviar mensagens para o pai através desse celular e eles passaram a se comunicar. A princípio, Bryce Weiner achou que fosse alguém tentando lhe passar um trote, fazendo uma brincadeira de mau gosto. Mas, após ele pedir uma foto como prova, ele viu que realmente se tratava de sua filha. Bryce ficou muito feliz. Ele ainda não estava acreditando que a sua filha estava aparentemente bem, e ele estava falando com ela depois de tanto tempo. Bryce perguntou para a filha se ela sabia onde ela estava, mas ela não sabia a localização exata, e isso, obviamente, dificultou as coisas. Nos dias posteriores, pai e filha ficaram se comunicando por e-mail, pois era mais seguro. Bryce pediu para que Courtney lhe enviasse fotos do local em que ela estava e arredores para ver se ele conseguia identificar a localização dela. Courtney teve dificuldades. Ela teria que fazer isso sem que ninguém visse e não poderia simplesmente perguntar para alguém. Mesmo assim, a garota conseguiu enviar algumas fotos para o pai e foi através dessas fotos que Bryce identificou o lugar em que sua filha estava. Courtney estava em Coyotepec, um município com um pouco mais de 40 mil habitantes, localizado no estado do México. Para quem achou essa frase anterior estranha, sim, o México tem um estado chamado México. Bom, vamos continuar. De Goleta, cidade da Califórnia em que Courtney foi sequestrada, até Coyotepec, são mais de 3 mil quilômetros. Agora, como Bryce sabia a localização de sua filha, era só ele ir até as autoridades para que, assim, ela fosse resgatada sã e salva. No entanto, aqui acontece uma coisa estranha que eu vou tentar explicar para vocês. De acordo com algumas fontes, as autoridades tiveram acesso aos e-mails que Bryce trocou com a sua filha durante o tempo que eles se comunicaram. E nesses e-mails, Bryce teria dito que iria falar com o FBI e o Departamento de Estado para ela ser resgatada por agentes treinados. Mas, por algum motivo, Courtney teria dito que isso não era uma boa ideia, que era melhor não envolver as autoridades nisso. Eu não sei o porquê a garota diria isso, mas é o que eu encontrei em minhas pesquisas para fazer esse vídeo. Nós podemos supor que talvez ela estivesse sendo coagida a dizer isso, que seus sequestradores descobriram que ela estava se comunicando com o seu pai e a forçaram a dizer tal coisa. Ou talvez ela tivesse medo de que um confronto armado pudesse ocorrer e resultar na morte de pessoas que ela gostava. Podemos citar também a Síndrome de Estocolmo, que é uma reação psicológica em que a vítima de um crime desenvolve sentimentos de afeto pelo agressor. Isso é uma resposta do cérebro a situações de tensão, como sequestros, violência doméstica, entre outras situações de risco. É claro que tudo isso são suposições. Eu realmente não sei por que Courtney não queria as autoridades americanas envolvidas em seu resgate. Quando a polícia e demais autoridades viram esses e-mails trocados entre pai e filha, eles concluíram mais uma vez que Courtney estava no México por vontade própria, e desse modo não havia mais nada que eles pudessem fazer. Bryce mais uma vez se sente abandonado e diz a si mesmo que não vai desistir. Ele então fala para os policiais que ele mesmo vai resgatar a sua filha, ao passo que os policiais falam para ele que ele está louco e que essa seria uma missão impossível. Nos próximos meses, Bryce começa a elaborar um plano para ir atrás de sua filha. Ele não conhece nada do México e sabe que o custo dessa operação própria será alto. Ele investe bastante tempo e recursos nisso e começa a pensar qual seria a melhor estratégia para resgatar a sua filha. Tudo isso leva tempo. Bryce e Courtney continuam se comunicando, mas o tempo vai passando e Bryce vê que as coisas são mais difíceis do que ele imaginava. Com isso, mais 2 anos se passam, 3 anos contando desde o momento em que Courtney foi sequestrada. Então, no ano de 2013, Bryce decide que aquele é o momento certo para ele ir até Coyotepec atrás de sua filha.
Ele calculou que a viagem de mais de 3.000 quilômetros poderia ser feita em 2 dias ou 3 no máximo. No entanto, as adversidades foram muito maiores do que Bryce podia prever, e a viagem durou mais de uma semana. Durante o seu percurso, Bryce passou por vários tipos de terrenos hostis, inclusive por áreas controladas pelo cartel de Sinaloa. Para dificultar a sua jornada, ele não sabia nada de espanhol, então ele teve a ideia de se disfarçar de mendigo surdo. Assim, ele poderia se comunicar fazendo sinais e também não chamaria a atenção. Bryce havia perdido contato com sua filha dias antes de ir para o México resgatá-la. Desse modo, Courtney não sabia que o pai havia ido atrás dela em Coyotepec. Faltando poucos dias para Bryce chegar até o destino da filha, ela, por coincidência, aproveitou um momento de distração dos seus sequestradores e fugiu no meio da madrugada. Descalça, Courtney correu até a embaixada dos Estados Unidos mais próxima e contou a eles tudo o que tinha acontecido. Os membros da embaixada, então, conseguiram entrar em contato com Bryce, sem saberem que ele estava mais perto do que eles imaginavam. Bryce chegou à embaixada dos Estados Unidos no México em menos de um dia, e finalmente, após 3 anos, ele se reencontrou com sua filha. Aquele, sem dúvida, foi um dos melhores momentos da vida dele, e agora ele poderia levar a sua filha para casa. Bryce disse mais tarde que o reencontro foi um momento de vitória contra todos que duvidaram dele, incluindo autoridades e conhecidos que o chamaram de louco, ou disseram que era impossível. Tudo isso aconteceu no final do ano de 2013, mais especificamente em novembro. Bryce, inclusive, chegou a postar uma foto junto com a filha em sua rede social, com a seguinte legenda: "Para todos que desistiram, me abandonaram, disseram que eu deveria ter vergonha, que eu era louco ou que era impossível, vocês estavam errados." De acordo com fontes, a volta para a casa de pai e filha foi tranquila e sem maiores problemas. O único problema que eles tiveram foi na fronteira entre o México e os Estados Unidos, já que Courtney não tinha nenhum documento e ainda era menor, tendo apenas 17 anos na época. No entanto, ao que parece, graças à Embaixada dos Estados Unidos, isso foi resolvido e os dois conseguiram cruzar a fronteira. Nos Estados Unidos, ainda de acordo com fontes, Bryce teve alguns problemas burocráticos devido a algumas questões envolvendo a sua filha, mas isso foi resolvido com o tempo. Em uma declaração, Bryce disse que o sequestro de sua filha destruiu seu casamento, fez ele abandonar o seu emprego e ainda sofreu de estresse pós-traumático até 2016. Sobre os criminosos por trás do sequestro de Courtney, eu não encontrei informações se as autoridades mexicanas abriu uma investigação para prendê-los e levá-los à justiça. Em algumas fontes que eu utilizei para fazer as pesquisas para esse caso, vi alguns comentários de pessoas que acompanharam tudo, dizendo que a história se parece com o enredo do filme Taken, conhecido aqui no Brasil como Busca Implacável. Nesse filme, o protagonista, interpretado pelo ator Liam Neeson, tem a sua filha sequestrada e vai até as últimas consequências para trazê-la de volta. O filme é muito bom, e se você ainda não assistiu, eu recomendo. Além disso, o filme tem 2 sequências, e é entretenimento garantido. Vi também alguns comentários de algumas pessoas brincando sobre o nome Bryce Weiner ser semelhante a Bruce Wayne, o nome real do herói Batman. Hoje, Bryce leva uma vida tranquila ao lado de sua família. Sobre Courtney, até onde se sabe, ela está bem e vive em uma cidade do interior. 10 anos após o resgate, Bryce compartilhou uma foto em suas redes sociais ao lado dela, que é essa aí que vocês estão vendo em sua tela. Perguntado sobre os seus planos futuros, Bryce Weiner disse que pretende escrever um livro futuramente, cujo título será As Histórias de El Diablo Gringo. Nesse livro, ele pretende contar em detalhes toda a sua jornada, desde o sequestro de sua filha até o resgate dela. Em alguns fóruns que eu visitei na internet em busca de informações sobre o caso, encontrei comentários dizendo que alguns produtores entraram em contato com Bryce na intenção de produzir um filme contando a sua história. Eu não sei se isso é verdade, pois não encontrei mais informações a respeito disso, mas eu creio que a história renderia um bom filme. Bom, pessoal, então é isso.
Conta aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa história. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.